Eu sei que essa receita pode ser fácil, daquelas que parece que joga tudo dentro da panela não, do liquidificador, bateu e tá pronto, né? E na verdade porém, tem alguns segredinhos aqui, porque eu já vi muita gente reclamando que o biscoito montanha-russa delas não cresce igual aquele que viralizou, ou até mesmo igual aquele meu, que eu já postei aqui no canal e também já viralizou, né? Se você não viu, ó, clica aqui no card, vou deixar também na descrição do vídeo e assista. Então esse biscoito aqui, ele tem os seus segredinhos, e diferente daquele que eu fiz aqui já no canal, que é feito com polvilho doce e água, esse aqui eu vou fazer igualzinho aquele que viralizou da Dona Vera, tá? Daqui de Minas. E eu vou te passar todas as dicas para poder fazer um biscoito montanha-russa perfeito com montanha mesmo, não aquelas montanhas discretas, e sim montanha de verdade, tá? Ó, se liga que não pule esse vídeo, tá? Aqui eu comecei colocando 3 ovos, vocês viram aqui, né? Um dos segredinhos dessa receita aqui é você usar uma xícara ou um copo, tá? Eu recomendo que você use de 200 ml. Você vai achar no mercado esses assim, ó, de 180 ml também dá. E outra dica bem interessante também, comparado àquela receita montanha-russa minha que eu postei aqui no canal, essa aqui é feita com leite, a da Dona Vera é feita com leite. O leite tende a deixar a massa mais macia, né? Porque o leite ele é cremoso, contém gordura, etc e tal. Então, o seu biscoito, quando ele sair do forno, ele vai estar crocante, mas o passar do tempo ele tende a murchar um pouquinho, diferentemente daquela outra receita que eu já postei aqui, tá? Eu tô comparando com aquela receita justamente para vocês entenderem o processo aqui para fazer esse biscoito montanha-russa, tá bom? E também o polvilho, tá? O polvilho que eu tô usando aqui é o polvilho azedo. O polvilho azedo, ele tende a crescer. Na minha opinião, ele é mais saboroso do que o polvilho doce, porém, ele tende a murchar. Ele não cria aquela casquinha estruturada, crocante, né? Então ele tende a murchar um pouquinho. O polvilho doce, ele já vai ficar crocante por muito tempo, porém, não vai dar aquele azedinho gostoso que eu particularmente gosto do polvilho azedo. Eu vou colocar aqui, ó, só um pouquinho e vou falar pra vocês também, se caso você não tiver uma xícara de 200 ml, eu vou te falar o peso aqui exato que eu tô usando aqui. Coloquei 3 ovos, não tem peso. Coloquei o leite, tem exatamente 200 gramas, se você for usar a balança, tá? Vou usar aqui também óleo, tá bom? O óleo aqui tem 200 ml, se você for usar a balança, 170 gramas, tá bom? Vou usar uma pitada de sal, que aqui eu tô usando 10 gramas, tá? E aqui com ele ligado, eu vou adicionar o polvilho aos poucos para não correr o risco do meu liquidificador quebrar aqui, porque na última receita eu usei e meu liquidificador queimou, tá? Eu fiz desse jeito, fui bater tudo aqui, aquela receita lá de batata... De carne ao molho de batata. Se você não viu, ó, clica aqui no card e assista. Meu liquidificador queimou. Você acredita? Era pra não ter colocado a batata no final e eu coloquei ela junto e aí processou e aí liquidificou, porém no final meu liquidificador não ligava mais. Eu acho que o carvão dele queimou e eu vou trocar, não tem problema nenhum. Nem tudo é perfeito no YouTube não, viu pessoal? Nem tudo é perfeito, tá? Então, ó, vou liquidificar isso aqui e vou adicionar o polvilho aos poucos. Agora, uma das dicas, na minha opinião, das principais, né, é a forma. Aqui eu tô usando uma forma, como você pode ver, ela tem 30 por 20. Aqui eu untei ela com óleo, não sei se dá pra perceber, ó, meu dedo tá oleoso. E uma dica de mineiro, tá bom? Essa dica de mineiro, eu acho que muita gente vai estranhar aí quem não é do canal, né? Aliás, se você é novo aqui no canal, ó, tá gostando da receita aqui, ó, se inscreve aí pra ajudar o Willzinho, fechou? Aproveitar aqui para pedir para você se inscrever, né? Uma dica de mineiro, desde quando eu nasci aqui, nunca saí de Minas, sempre comi pão de queijo, sempre comi biscoito de polvilho frito, biscoito de polvilho assado. Eu sempre aprendi que quando você coloca numa forma untada, um pouquinho de farinha de trigo, ó, desse jeito, ó, um pouquinho, você cria aquela camadinha grossa, sabe? Embaixo que você come e faz crack. É isso aqui que faz. Eu acredito que muitos de vocês devem ter comprado ou visto aqueles biscoitos de polvilho, principalmente industrializado. O fundinho dele é dourado e duro. É por causa disso aqui, tá? Essa aqui é uma dica de mineiro. Eu conheço essa dica desde quando eu me entendo por gente. Eu acredito que tem muita gente aí que ainda não conhece a dica da farinha de trigo, né? Curtiu a dica da farinha de trigo? Ajuda o Willzinho então, ó, carga o dedo nesse like aí, ó, pra poder ajudar o Willzinho a divulgar essa receita de montanha-russa que é
bem explicadinha, bem topzera. Aqui, vocês estão vendo que eu tô colocando ela devagar para não poder tirar a farinha de trigo do lugar, né? Olha só como é que fica. E aqui, pessoal, vem uma outra dica que, na minha opinião, eu acho que é a dica principal para o seu biscoito montanha-russa não murchar, tá? Na minha opinião, é a dica principal. Coloquei toda a massa aqui, ó. Eu vou colocar aqui agora, você pode ou não colocar, é claro, né? Eu vou colocar queijo. Deixa eu até pegar meu ralo aqui. Pegar meu ralo aqui, ó. E vou ralar aqui em cima agora. Porém, você pode até fazer diferente também, em vez de ralar em cima. Você pode pegar o prato aqui, ó. Ralar direto no prato o queijo que você for usar. Para essa receita, você pode usar ou não o queijo, como eu falei. Porém, o queijo ele tende a fazer que o nosso biscoito montanha-russa não cresça e faça aquelas elevações se você colocar muito, e depende muito do queijo também. Muita gente faz essa receita aqui com mussarela, né? A mussarela é um tipo de queijo muito bom, muito acessível, muito fácil de encontrar. Dá pra fazer. Ele vai criar aquela casquinha bem crocante, né? Porém, o queijo Minas, ou o queijo canastra que eu tô usando aqui, que também é de Minas, ele vai te dar um pouquinho, aquele saborzinho mais de queijo mesmo. Até mesmo um parmesão, é uma dica de queijo bem gostosa para você poder fazer esse biscoito montanha-russa. Então, para evitar que não desenvolva as montanhas, ou seja, eu quero que desenvolva. Então, a gente tem que colocar um pouco mesmo, ó, um em cada canto aqui, ó. Tô colocando com a mão, ó. Provavelmente vai até sobrar, ó. Vou colocar um pouquinho só. Tá vendo essas partes que fica aqui sem colocar? Essas partes que fica sem colocar tende a fazer crescer as montanhas, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo que tem umas partes aqui que não tô colocando queijo? Então, essas partezinhas aqui, ó, tende a fazer a desenvolver as nossas montanhas, tá? Como você pode ver aqui, ó, eu coloquei pontualmente. Opa, isso, fica aí. Coloquei pontualmente o nosso queijo, tá vendo? Agora, outro detalhe bem importante é levar esse biscoito montanha-russa pro forno, e tem que ser forno quente, de 220 a 200 graus, de 200 a 220 graus, tá? Não faça em 180, porque esse biscoito tem que crescer e se estruturar. Para ele crescer e estruturar, ele tem que tomar um susto no forno, então tem que ser um forno bem quente aqui, ó. Já deixei, quando eu comecei a gravar, eu deixei meu forno aqui esquentando, e já tá aqui 10 minutos esquentando a 220 graus. Eu não sei como é que é aí, mas aqui em Minas a gente gosta de tomar, ó, cafezinho com leite com biscoito de polvilho em copo de requeijão ou de massa de tomate. E no meu caso aqui, ó, eu vou tomar um café com leite, que eu sou viciado em café com leite. E você aí, também gosta de café com leite? Eu amo, ó, olha só. Cafezinho com leite, delicioso. E aqui eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó, como é que fica esse trem, meus amigos. Olha que coisa linda, olha isso. Olha essas montanhas. Nosso biscoito aqui, montanha-russa. Eu vou, agora que tá na parte da manhã, eu vou tirar uma bela... Olha isso aqui, ó, olha. Meu Deus do céu. Um cafezinho com leite. Não tem coisa melhor. E pra você que ficou aí até o final do vídeo, deixa eu até tirar essa partezinha aqui, ó. Peço pra vocês que se inscrevam no canal, porque escuta só esse barulhinho, ó. Tá escutando? Se você gosta de receitas detalhadas e deliciosas como essa, se inscreva aí. E se gostou desse vídeo, mesmo carca o dedo nesse like, se inscreva no canal. Eu falei se inscreva 2 vezes, né? Misericórdia. Até o próximo vídeo.